Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre etanol, o biocombustível mais importante do Brasil, aquele que é produzido em maior volume, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, e aquele que tem uma história bastante antiga, uma história que remonta ao século XX. E a gente tem que falar um pouquinho sobre essa história, e muita gente acredita que a história do etanol no Brasil como combustível é recente, coisa de 40 anos. Na verdade, ela remonta aos anos 30, o governo Vargas. Em 1931, se colocou na gasolina vendida aos consumidores brasileiros uma pequena porcentagem de álcool. Naquela época, o termo comum era álcool. Nos últimos 10, 15 anos, se adotou o termo etanol. Então, de vez em quando eu vou falar álcool, de vez em quando eu vou falar etanol. Eu vou tentar falar álcool até chegar em 2009, que é quando surge a nomenclatura etanol. Então, eu vou falar álcool agora para vocês. Então, 5% daquilo que era vendido aos consumidores como gasolina era álcool e 95% gasolina. Tem até um gráfico aqui bem interessante que mostra isso, que em 1930, 0% de álcool na gasolina e a partir de 1931, 5%. Repara que esse valor de 5% ele varia muito pouco até chegar ali no final dos anos 60. Então o Brasil já faz muito tempo adicionava álcool à gasolina. Nos anos 70 tem uma mudança bem significativa. Do final dos anos 70 para cá, você repara que o volume de álcool misturado na gasolina é muito maior. Dos anos 80 para cá, essa média chega entre 20% e 25%. E no finalzinho do gráfico, repara que passou dos 25%. Hoje, se você comprar gasolina num posto de gasolina qualquer, 27% daquilo é álcool. Então, é um gráfico interessante. Ele mostra que dos anos 70 para cá houve uma mudança, mas desde os anos 30 o Brasil já utiliza o álcool misturado à gasolina e vendido obrigatoriamente aos consumidores. Em 1933, o governo cria o Instituto do Açúcar e do Álcool. Uma preocupação com a cultura da cana e acreditava-se que o mercado de açúcar poderia ter perdas nos anos 30, que não aconteceu, mas a ideia era de se desenvolver mais a indústria do álcool, exatamente para que os produtores de cana tivessem essa saída. De vez em quando produziriam açúcar, de vez em quando produziriam álcool. E conforme foi passando o século XX, o governo brasileiro foi criando cada vez mais condições estáveis para esse produtor. A gente sabe que existem várias críticas, muita gente fala mal dos usineiros, que o governo brasileiro auxiliou demais os usineiros. A crítica é válida. Mas a ideia do governo brasileiro era evitar quebradeira num setor que se baseava na exportação de açúcar e, segundo, diminuir a dependência do Brasil de petróleo importado. Segundo aquele gráfico, as coisas andam mais ou menos estáveis até 1960, 65, e nos anos 70 as coisas mudam. E eu estou colocando aqui um marco histórico, que é a criação do Plano Açúcar, Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar. A ideia do governo federal era simples. Os usineiros já tinham um apoio econômico, já tinham uma imposição de se colocar álcool na gasolina, e agora era preciso dar um salto científico. Então é um plano de busca de aumento de produtividade da cana-de-açúcar. E isso vai dar resultado. O Instituto do Açúcar e do Álcool e o Plano Açúcar é coisa do passado, já não existem mais. Mas essa ideia de melhoramento científico na produção de cana-de-açúcar continuou e hoje o Brasil se tornou bastante produtivo nesse setor. Mas a cereja do bolo dessa nossa parte histórica é isso aqui, ó. 1973. Primeiro choque do petróleo. Guerra do Yom Kippur, conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo explode e os países vão buscar alternativas. O Brasil, que já tinha um pezinho no álcool, resolveu agora incentivar mais isso. 2 anos depois do choque do petróleo, surge o Proálcool, o Programa Nacional do Álcool. Um programa que foi bem além do que tinha sido feito antes. Imposições maiores para a adição de álcool aos postos de combustíveis
e também incentivo a uma criação de um automóvel diferente no Brasil. Um automóvel que pudesse ser movido a álcool. O pró-álcool, ele tem dois momentos, dois períodos. O pró-álcool 1, quando a ideia era de aumentar a adição do álcool à gasolina, e você viu no gráfico anterior que subiu para mais ou menos 20%. E o pró-álcool 2, que é do finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, em que já se colocava o carro totalmente movido a álcool. O carro 100% movido a álcool. E lá em 1979, quando entra o pró-álcool 2, que é um aprofundamento do pró-álcool, surge o primeiro automóvel brasileiro totalmente movido a álcool. O Fiat 147. Essa empresa Fiat tinha acabado de desembarcar no Brasil, ela chegou em 1976, uma empresa que contava com uma certa desconfiança, porque era das 4 grandes montadoras a mais recente. E ela aproveitou esse embalo para fazer uma espécie de mostra que poderia ser mais desenvolvida, mais avançada. Nos anos 80, praticamente todo mundo teve um carro a álcool, que virou uma moda. E no final dos anos 80, o pró-álcool ele acabou. Ele simplesmente deixou de existir, o governo federal largou os incentivos e as pessoas também já não se sentiam mais tão confiáveis em comprar carro a álcool. Mas no começo dos anos 80, isso aqui virou uma mania no Brasil. Carro a álcool. Você um dia vai ter um. Esse era o ditado da época. Então, pessoal, programa Pro Álcool, auge nos anos 80, quando carros são totalmente movimentados a álcool no Brasil. Mas em 1986, o programa acaba porque o governo tira o subsídio, o auxílio financeiro para fazer com que o álcool ficasse a um valor de aproximadamente 65% do preço da gasolina. A retirada desse subsídio fez com que o álcool ficasse um pouco mais caro e aos poucos foi se tornando inviável para as pessoas. O carro a álcool ele também não tinha tanta tecnologia embarcada, ele tinha problemas seríssimos em dias frios, não pegava muito bem o carro. O álcool também tem uma quantidade de água, isso também dificultava um pouquinho o funcionamento do automóvel. O carro a álcool pegou uma fama muito ruim, a verdade é essa. Em 1989, aí enterra de vez essa lógica. O preço do açúcar sobe e os produtores de cana vão se preocupar muito mais em produzir açúcar do que álcool. Vai faltar álcool no mercado. Então o carro a álcool já não tem mais tanta atratividade. O preço do álcool não é mais tão interessante. E ainda falta álcool? Ninguém mais vai querer carro a álcool nos anos 90. Em 1992, acaba o Plano Açúcar e o Instituto do Açúcar e do Álcool. Ou seja, o Estado tirou o pé dessa tentativa de se criar um combustível diferente e renovável no Brasil. Mas as coisas vão ressuscitar um dia, né? 2003. No Brasil surge uma nova tecnologia, o carro flexível. O carro que pode se movimentar com qualquer quantidade de álcool e de gasolina, qualquer porcentagem. Então, se a pessoa não tiver interesse em utilizar o álcool, ela pode colocar a gasolina, que vinha com um pouco de álcool, né? A gente sabe que 20 e poucos por cento da gasolina tem álcool. Primeiro carro flexível do Brasil, Volkswagen Gol. Foi aí um chamariz danado, né? O pessoal falou bastante desse automóvel e deu certo. Tanto é que a maioria dos carros brasileiros depois se tornou um carro flexível. Hoje é quase que impossível você encontrar um carro movido só a gasolina, a não ser que seja importado. Então esse foi o primeiro automóvel, deu bastante certo. Curiosidade, o primeiro carro flexível do mundo foi o Ford T. Aliás, toda hora aparece o Ford T numa aula de indústria. Ford T é uma lenda. O Ford T conseguia andar a álcool. Ele conseguia se movimentar a álcool. É claro que um carro flexível que utilizasse sempre álcool ou gasolina em proporções diferentes, ele tinha que ter algumas pequenas modificações, mas o Ford T aguentava tudo, né? Pessoal, para a gente fechar esse negócio aqui, o carro flexível pegou e em 2014, o último ano que eu coloco nesse histórico, se desenvolveu no Brasil uma nova tecnologia, a tecnologia do etanol de segunda geração. Eu posso chamar também de álcool celulósico
ou álcool G2, etanol G2. O que significa isso? Um etanol que é produzido pelos resíduos da cana que já produziram álcool. O bagaço e a palha, que geralmente eram jogados fora ou então eram queimados para se gerar um pouco de eletricidade. Hoje existe tecnologia para se produzir álcool a partir dessa celulose praticamente inutilizada. Esse álcool celulósico de segunda geração ainda é caro, mas acredita-se que no meio dessa década ele consiga ter um preço competitivo com o álcool de primeira geração. Então, o Brasil desenvolveu muita tecnologia. Essa é uma aula que a gente tem que ter um viés crítico, porque foi um auxílio enorme do Estado e claro que cana-de-açúcar é uma produção temporária e traz uma série de problemas ambientais, mas a gente tem que lembrar também que isso aqui é uma aula de tecnologia desenvolvida no Brasil e que em termos ambientais tem suas vantagens. Bom? Mas essa também é uma aula sobre produção de etanol. E o Brasil, em 2018 e 2019, a última safra, bateu recorde, 33 bilhões de litros. Se eu for comparar com a safra de 75, 76, quando se iniciou o pró-álcool, o valor é muito superior. Lá era menos de 1 bilhão de litros. E atualmente, quem mais produz etanol no Brasil? Região Sudeste. Está aqui o valor, não vou ficar me preocupando tanto com os números, dá quase 60% da produção. E dentro da região Sudeste, o destaque é São Paulo. São Paulo que produz mais ou menos metade do etanol brasileiro. No passado, São Paulo já produziu muito mais do que 50%. No passado, São Paulo dominava a produção e a região Nordeste vinha na sequência, porque já existia uma tradição de produção de cana lá. Mas, nos últimos anos, a região Nordeste ficou muito menos produtiva, a zona da Mata Nordestina, né, para ser mais específico. E quem agora assumiu a posição de segunda maior produtora? O Centro-Oeste. Repara, quase 30% do etanol brasileiro, é bastante. Então, o Centro-Oeste, além de ter a cultura da soja, do milho, do algodão, a pecuária bovina, também está se tornando uma região produtora de etanol. E que etanol é esse que o Brasil produz? Existem dois tipos. O etanol hidratado. O etanol hidratado é aquele vendido diretamente nos postos como etanol. Ele é chamado de E100, porque 100% é etanol. Só que dentro desse etanol existe uma pequena quantidade de água. 7% do volume é água. E é aquilo que muitas vezes irrita as pessoas até hoje quando elas abastecem o automóvel com etanol, porque essa água pode fazer um pouco de diferença quando você dá a partida, depois de ficar muito tempo sem funcionar o automóvel. Então, é um etanol que tem um pouquinho de água, por isso ele é chamado de hidratado e ele é vendido diretamente como etanol nos postos de gasolina. Repara que a produção foi de 23 bilhões de litros, então foi a maior parte do etanol produzida no Brasil, o tal do etanol hidratado. Mas existe o outro etanol que é o anidro, e o nome já diz, sem água. Não é exatamente sem água, ele tem pouca água, ele tem aproximadamente 0,7% de água no volume. Esse etanol ele é feito especificamente para ser misturado à gasolina. E quando ele é misturado à gasolina, a gasolina ela começa a receber uma denominação diferenciada, ela é chamada de gasolina C, que é a gasolina que a gente compra nos postos de gasolina. Coloquei ali embaixo ó, E17 e 27, porque nos últimos anos variou essa proporção de álcool anidro dentro da gasolina vendida. Hoje é de 27%. Então hoje a gente compra a gasolina C, que ela tem E27. Mas no passado já chegou a ser 25, 20. Hoje E27. Tá bom? Quando eu falo em etanol, eu tenho que me lembrar os dois grandes produtores do mundo, Brasil e Estados Unidos, e eles têm um comércio entre si. É muito maluco isso. O Brasil exporta etanol para os Estados Unidos e os Estados Unidos também exportam para o Brasil. É um mercado. Então as empresas às vezes acham mais interessante comprar o etanol americano ou brasileiro. Depende de como está a safra nesses países. No Brasil, nós consumimos o E100 e o E27. O E27 é aquele que é misturado à gasolina. Nos Estados Unidos, eles não têm carros totalmente a álcool.
Eles têm carros a gasolina. Só que a gasolina deles vai mais ou menos 10% de álcool. Então é a gasolina E10. Você vai falar, pô, professor, mas 10% é pouco. Para o volume norte-americano de consumo é um absurdo. Tanto é que eles têm que ser o maior produtor mundial de etanol para dar conta disso, porque eles consomem gasolina absurdamente. 10% da gasolina vendida deles em postos é muita coisa. Então, volta e meia, os americanos têm que comprar um pouquinho de etanol da gente. Eu não vou colocar nenhum gráfico que mostre o comércio entre Brasil e Estados Unidos, porque é um comércio que varia demais de ano para ano. Tem ano que o Brasil mais exporta, tem ano que o Brasil mais importa. Mas o comércio é basicamente entre esses dois países. Só que o etanol tem perspectivas muito interessantes. Olha isso aqui. A China, neste ano de 2020, está se obrigando a vender gasolina E10. Então a China, o mercado chinês que é absurdo, gigantesco, vai ter que vender gasolina com 10% de álcool misturado. Isso é uma possibilidade impressionante para o Brasil e para os Estados Unidos venderem álcool para a China. Claro que a China também produz álcool, mas não vai ser suficiente. A verdade é essa. Coloquei ali Índia e Filipinas, que também são mercados gigantescos, que pensam em adotar o E10. Tailândia pensa em adotar o E20, ou seja, vai precisar de mais álcool para misturar na gasolina ainda. E lá embaixo eu coloquei Estados Unidos E15, porque o presidente Donald Trump está pensando seriamente em aumentar o teor de álcool na gasolina. E se ele aumenta uma porcentagem mínima, isso é um mercado gigantesco que se abre. Então o etanol tem possibilidades interessantíssimas de exportação. Lembrando, o etanol brasileiro de cana, ele é mais produtivo em termos de ocupar menos hectares para se conseguir 1 litro em relação ao etanol do milho americano. Gente, mais 2 gráficos aqui para a gente fechar essa aula. Esse gráfico, ele é um gráfico muito legal, eu acho ele interessantíssimo. Ele mostra evolução dos veículos leves no Brasil. Aqui não tem caminhão, não tem ônibus, mesmo porque você sabe que o etanol não chegou a esses veículos maiores. Com a cor vermelha, roxo, bordô, sei lá que cor é essa. Essa cor mais avermelhada, vinho. Você está vendo a produção de veículos brasileiros leves movidos somente a gasolina. Repara que até mais ou menos 1980, praticamente todos os carros brasileiros, gasolina. Quando chega a década de 80, eu vejo um azulado aparecendo ali. Em 1985 e 86, praticamente todos os carros no Brasil são a etanol. Olha o pró-álcool aí. E repara que no finalzinho dos anos 80 já vai aumentando a proporção de carros movidos a gasolina. Lá no comecinho dos anos 90 praticamente não tem mais carro movido a álcool vendido no Brasil. Veio a decadência. A decadência veio porque o programa pró-álcool acabou, porque o açúcar começou a se valorizar no mundo, então foi mais interessante produzir açúcar, e o carro a álcool pegou uma fama muito ruim. Mas, olha o finalzinho do gráfico, a partir de 2003, aparece lá o primeiro pedacinho verde, que é o carro flexível. Produção de automóveis no Brasil explode nos anos 2000. Repara que lá em 2012 a gente chega a mais de 3 milhões de veículos leves. O Brasil se torna um dos maiores produtores de veículos do mundo e praticamente todos flexíveis. Esse gráfico termina em 2014, mas se você seguir em frente, você vai reparar que caiu a produção, o Brasil não conseguiu produzir mais tanto automóvel como em 2012, mas a proporção é mais ou menos essa. Continua aí 90, 95% do mercado com o carro flexível. Então o carro flexível ressuscitou o etanol no Brasil. Nosso último gráfico, um gráfico que mostra a venda de álcool, etanol, que é o termo mais correto, e da gasolina A. A gasolina A é a gasolina pura. Lembra que as distribuidoras compram a gasolina pura e o etanol anidro. Aí mistura um pouquinho de anidro com a gasolina pura para virar a gasolina C. Então, aqui está o álcool anidro e o álcool hidratado. Repara que lá em 2009, que é o começo do gráfico, se vendeu um pouco mais de etanol do que gasolina. De 2009 até 2015, a tendência se inverteu. Se vendeu mais gasolina.
Em 2012, 2013, houve uma nova valorização do açúcar, então o etanol ele perdeu um pouquinho de competitividade, ele ficou um pouco mais caro. Mas no finalzinho desse gráfico, você repara que o etanol fica muito próximo à venda da gasolina A. Pô, professor, mas por que o etanol não vende mais que a gasolina A? Só no finalzinho do gráfico ele consegue vender mais. Porque o etanol ele é muito competitivo nos estados brasileiros que mais produzem, principalmente São Paulo. No restante do Brasil, o etanol ele fica um pouquinho acima daquele valor de 65% do preço da gasolina. Então ele acaba não sendo tão competitivo. Mas é impressionante você observar que um país conseguiu literalmente trocar toda a sua frota de automóveis para utilizar um combustível que diminui bastante a necessidade de importação de petróleo. E pode se tornar um grande exportador de etanol nos próximos anos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Até a nossa próxima aula.